como que é feito essa divisão hoje, como que isso deve acontecer lá na frente. E aí entra a questão do split payment que você já adiantou, mas a gente vai chegar nele. Opa, sejam bem-vindos a mais um Imersos, o podcast que fala sobre empreendedorismo caiçara. Hoje aqui o tema vai ser muito bacana e eu espero que todo mundo preste muita atenção porque diz respeito a qualquer nível de empreendedor. Se você ainda não é empreendedor, você vai ter que entender muito bem o que a gente está fazendo. Ou se você já é empreendedor, muita atenção, porque o assunto de hoje é bem técnico e diz respeito exatamente à sobrevivência do seu negócio. Então, antes de entrar no assunto, já peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, siga todos os perfis no Instagram, o perfil do Imersos, o meu perfil, o perfil do meu compadre Felipe e do nosso grande convidado de hoje, que é um grande camarada também de longa data. Fê, mais um. Mais um. Hoje eu tô aqui para aprender. É um assunto que eu sou totalmente leigo, mas eu sei a demanda e a importância que isso vai acarretar na vida de todos os empresários, empreendedores por aí, principalmente nos do litoral, né, que tem sazonalidade para lidar, uma série de variáveis e mais esse assunto. Então, eu vou aprender, espero que você faça o mesmo, papel e caneta na mão, vamos anotar tudo para ficar por dentro. É isso aí. Conosco aqui hoje o grande Christian. Cris, bem-vindo. Além de ser um grande amigo, é um excelente profissional, contador monstro daqui do Grupo Costa Norte, também que atende muitas empresas muito bem. Seja bem-vindo, Cris. Obrigado, Beto, obrigado, Felipe, obrigado pela oportunidade de poder discutir com vocês aqui um tema que é de extrema importância, como vocês já colocaram, algo que vai impactar na vida de todo mundo, sendo empresário ou não, né? E é interessante já começar a elucidar para as pessoas como se preparar e como chegar, né, daqui a um curto prazo, já com uma perspectiva do que acontecer e de como agir diante dessas novas mudanças, regras, as dificuldades que vão aparecer. A regra do jogo está mudando. Só para trazer para o contexto já específico, com todo mundo apresentado, o tema de hoje específico é reforma tributária. Parece um tema chato. Eu mesmo, quando escuto, ai meu Deus, a reforma tributária já me dá sono. Só que depois que eu escutei uma palavra chamada split payment, todo mundo conhece o Pix. Pix, todo mundo pede um Pix, ou recebe por Pix, ou faz um Pix. Certo? Isso é legal. Pix, a palavra Pix. O split payment é um Pix que o governo está autorizado a fazer da sua conta para ele mesmo, caso você não tenha o seu regime tributário declarado certinho. E isso está dentro da reforma. Ou seja, de cada R$100 que você receber na sua conta, sem uma comprovação de origem fiscal, R$30 vai para a Receita Federal, sem você ter que fazer nada. Simplesmente o dinheiro vai sair da sua conta, o leão vai estar sorrindo no extrato assim, e isso me assustou. E muitas das vezes R$30 é a margem, ou talvez maior que a margem que o negócio deixa lá. Ou seja, o seu lucro, que seria 30, 25, morre aí, você ainda fica devedor na sua operação. Então, atenção, vamos prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui hoje, porque é importante e é sério. Cris, explica então, só queria fazer essa intro, por porquê da gente estar falando desse assunto, né? Claro. Qual que é o conceito assim básico dessa reforma tributária, o objetivo que você entende que o governo está esperando e qual é a data assim que todo mundo precisa olhar? Opa, meu irmão, até aqui eu tenho que estar pronto. Exatamente. Se eu não estiver pronto, é bala que vai voar. Legal. A reforma tributária é algo que vem sendo aguardada já há mais de 30 anos, para você falar a verdade, né? O sistema tributário brasileiro é uma loucura. São milhões de cenários que a gente tem que avaliar para tratar as empresas. Muitas das vezes não só pelo negócio, mas por o item que ela comercializa, pelo tipo de serviço que ela presta. Então tem N fatores que a gente precisa observar antes de apurar o imposto de uma pessoa, de uma empresa ou até mesmo de um contribuinte individual. A reforma ela vem para simplificar a maneira de recolher alguns tributos, não são todos. Ela altera 5 tributos que são pagos hoje e
simplifica a maneira de entender das pessoas. Porém, a forma como que é feito o cálculo para chegar nessa simplificação não é tão simples. Ainda mais porque a gente tem um gap de 10 anos para adaptar o novo modelo com o modelo que existe hoje. Os modelos que existem hoje. Então, nós temos lucro real, são poucas empresas no universo do geral. Isso já do regime tributário, né? No qual as empresas estão enquadradas. Exatamente. Então, assim, hoje, ativas no Brasil, nós temos mais de 22 milhões de CNPJs, 22 milhões de empresas, tá? Para cada 10 pessoas. Exatamente, quase isso. Por quê? Entra nessa conta os MEIs, tá? Então, o que tem CNPJ, considerado pessoa jurídica, entra na conta. Só de MEI são mais de 12 milhões. Então, você já traz, assim, para o universo de empresas que é um regime tributário, né? É um regime tributário também simplificado, específico para algumas atividades com um rendimento total mais reduzido, né? Tá. E aí as demais já, esses quase 10 milhões de empresas. Então, hoje nós temos a forma de tributação do lucro real, do lucro presumido e no Simples Nacional. A reforma, ela modifica todos esses regimes, porque dentro deles... O MEI, o Simples, o lucro presumido e o lucro real. Exatamente. Os 4. Ah, mas o MEI não paga o imposto hoje, ele recolhe lá uma taxa, né, do MEI e tal, como que é isso? Vai mudar porque a cadeia de produção, ela vai ser impactada. De quem ele compra para quem ele vende. Como que é feito essa divisão hoje, como que isso deve acontecer lá na frente. E aí entra a questão do split payment que você já adiantou, mas a gente vai chegar nele, porque a reforma tributária dava sono, de repente ela começou a tirar o sono de algumas pessoas. Né? Eu tô só escutando e essa é a sensação que eu tenho aqui, tá me tirando os sonos, Zé. Pois é. Então, por exemplo, vamos pegar assim um exemplo prático, que você falou, o MEI, porque isso já abrange bastante gente. Sim. Hoje o MEI, ele não tem que se preocupar muito. Hoje ele só tem que se preocupar com o teto do faturamento, basicamente, né? Porque o MEI, ele pode emitir ali, acho que até R$6 mil, R$7 mil de nota. Total anual, né, dos 12 meses, 81 mil. Então, ó, ele tem que se preocupar que em 12 meses ele não emita mais de 81 mil e ele tem que recolher uma DARFzinha, né? Acho que é de R$50. O DAS-MEI, que tem um valor já reduzido, né? A maior parte dele é para contribuição com a Previdência, né? Do INSS do próprio empreendedor. E a diferença entra para o ISS e o ICMS. O ISS e o ICMS deixarão de existir. Tá, então isso já muda no cenário do MEI. Isso vai impactar em algum momento que hoje nós não conseguimos afirmar por quê. Mas vai impactar. Vai impactar. Tá? Por quê? Toda a alteração da reforma tributária, ela foi uma emenda na Constituição. Isso já foi aprovado. Então, é uma realidade. Isso não vai deixar de existir. Pode ser que modifique alguma questão, prazo, tá? Mas o prazo foi estabelecido, a nova forma de apuração já foi estabelecida e todo mundo tem que se adequar. Tá? E daí, desde então, o prazo que se tem são de 2 anos para que sejam aprovadas leis complementares que vão doutrinando, então, como nós vamos recolher esses impostos, onde eles vão incidir, se haverão reduções, né, deduções, como que isso vai se dar lá na frente. Por enquanto, nós temos uma lei complementar já aprovada, que foi que instituiu, então, os impostos que serão os novos impostos, que vão substituir o que hoje a gente conhece do PIS, do COFINS, do IPI, do ICMS e do ISS. Então, né? Esses 5 tributos, que é o que você falou que serão extintos, eles serão extintos e substituídos por um único, para facilitar a forma de recolher e de entender. Exatamente. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Tá. Mas, o que acontece? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Exatamente. Mas o Cris, ele é tão organizado que ele fez aqui um papel, como o assunto é complexo, pra gente seguir a pauta, cara. Eu só não vou lhe desferir um beijo, porque esse programa é gravado. Olha, é um assunto complexo que a gente precisa ir avançando, mas há necessidade de retroagir, né, na pauta. Então, por quê? Ele vai se complementando.
a lei que alterou a Constituição, ela precisa de complementos para poder ir doutrinando cada setor da economia no geral. Exatamente. Então, inicialmente, falava-se que nós teríamos o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Que todo mundo falava. Vai ser mais simples, vai ser porque no Paraguai acho que é IVA, tem outros lugares. Exatamente. No Paraguai, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na União Europeia, existem já diversos sistemas tributários que praticam o IVA. Mas a maneira do Brasil é diferente de se fazer como é feito lá fora. Tá? Então, o que acontece? Antes nós iríamos ter o IVA, aí ele chegou à conclusão que não conseguiria ser apenas o IVA, então ele teria que ser um IVA dual. IVA dual. O IVA dual, porque ele envolve os tributos federais e tributos estaduais, municipais. Então ele já deixa de ser só um IVA e aí ele passa a ser um super IVA. Super IVA. Né? Por quê? Começa a ser mais complexo a forma de, depois que esse valor chegar na Receita Federal, como que ele vai ser repartido. Então, todo o imposto que é recolhido pela União, ele vai ser repartido na proporção do Estado e município. Então, isso já vai mudar a regra também dos Estados e municípios. Por que simplifica? Mesmo dessa forma, simplifica. Hoje, há uma guerra tributária entre os estados e entre os municípios. Cada estado tem suas alíquotas, cada município suas alíquotas, e com a reforma, eles vão precisar determinar uma alíquota única para tudo. Entendi. Então, hoje, estados que cobram 17% de ICMS e pode variar até 25%, terão que achar uma alíquota única. Todos os estados vão ter que seguir a mesma alíquota. Exato. Então acabou esse negócio, por exemplo, de você ter uma vantagem de abrir uma fábrica no Rio Grande do Sul em detrimento de São Paulo. Se o estado decidir que ele quer ser mais competitivo, ele vai reduzir a sua alíquota. Tá, entendi. O estado pode definir a sua alíquota, mas é uma alíquota única para qualquer ramo de serviço ou Isso qualquer vai fábrica. Padronizar, porque aí quebra essa... Eu não posso ter um ICMS diferente para comércio e um ICMS diferente para fábrica. Vai ser um ICMS só. Exato. Porém, a forma como vai ser tratado quando o imposto nem vai mais ser ICMS. Exatamente. Que aí ele passa a ser o IBS. IBS. Imposto sobre então, o ICMS e o ISS ele deixará de existir no final da transação, tá? Lá da reforma tributária. Então, só a partir de 2033 que o ISS e o ICMS deixará de existir. Nossa, agora exatamente. A partir de 2029, ele começa a ser reduzido, esses dois impostos. Então, entra o IBS e aí ele começa a ser reduzido, né, gradativamente até zerar lá em 2033. Entendi. Primeiro aumenta a nossa carga, né? Eu tô vendo pelo cronograma que você colocou, ele em 2026 entra o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Exatamente, que engloba o PIS e a COFINS e o IPI. Entendi. Então, o CBS entra já em 2026, que engloba o PIS e a COFINS. E o IPI. PIS, COFINS e IPI. Tá, beleza. Então, PIS mais COFINS é o que interessa pra gente aqui, porque IPI é sobre importação, certo? Não. Não? O IPI... produto industrializado. Produto industrializado. E hoje ele já é utilizado como uma ferramenta aí de... não de sobretaxar, mas de taxar a mais aquilo que é julgado como danoso à saúde. Então, já o que falam, né, sobre o imposto do pecado. Sim. Então, o governo não podia dar um nome desse, então ele chamou de imposto seletivo. Imposto seletivo. Então, já está determinado que o imposto seletivo, que também vai incidir, por isso que o IVA ele não consegue ser só um IVA dual, ele precisa ser um super IVA, né? Ou como alguns colegas estão tratando, com o IVão. Então é um IVão. O IVão, a parte seletiva dele, né? Ele vai incidir sobre aquisição de veículo, embarcação, aeronave. Faz mal pra saúde, velho. Claro que faz, emite dióxido de carbono. Acaba com o meio ambiente. Entendi. Você não pratica mais locomoções saudáveis, né? Você usa de meios poluentes. Desculpa. Né? Produtos fumígenos são cigarros. Hoje isso já acontece, né? Sim. Bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. Coca Zero, então, tá safe. Aquilo que tem
baixo teor de açúcar ou zero, né? Não entra ou não entraria. Bens minerais extraídos. Nossa, mas o que seriam esses bens minerais extraídos? Olha só, minério de ferro, óleos brutos de petróleo e gás natural. Então, o que não utiliza isso hoje na cadeia de produção? Nada. Tudo, né? Tudo tem aí essa participação. Então, vai modificar sim para todo mundo. Interessante, cara. Interessante. Assim, então, de certa forma, o que bate na gente aqui, tipo no comerciante, é que vai mudar o PIS, COFINS e IPI para contribuição social sobre bens e serviços, certo? E o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Exatamente. Por um tempo, pelo que eu vi no cronograma aqui, a partir de 2026, nós pagaremos, né, o CBS, o IBS, o PIS, o COFINS, o IPI... Exato. Tudo junto. Aí depois de 2027, você paga só o CBS, o IBS. No ano de 2026... A Cuica vai roncar. 2026 é o ano da serão catástrofe. os dois sistemas em conjunto. Nossa. Então, nós, contadores, né, teremos que informar a Receita Federal qual seria a tributação pelo regime que a gente tem hoje e como ele vai se dar, né, progressivamente até a extinção do PIS e COFINS. Então isso vem, os sistemas já estão sendo preparados para continuar recebendo a informação que a gente já envia e mais essa nova informação que é da parte da transição. Entendi. Para que isso, né, haja um encaixe lá na frente e o sistema se comporte naturalmente, né, depois. Para que ninguém seja amanhã, né, intimado a prestar qualquer esclarecimento. Então eles já estão se preparando para isso. Mas o que acontece? A informação da empresa tem que estar boa. Claro, o processamento... Aí que tá o X. Eu ia entrar justamente nisso. Mas por quê? Porque você só lembra do seu contador quando dá um BO. Do contrário, a rapaziada, tipo, meio que relega essa parte. Tipo, olha até lateralmente, putz, não olho. As pessoas não prestam muita atenção na contabilidade, no regime tributário, até porque... boa parte dos comércios e serviços acabam não declarando tudo. Isso é uma realidade que a gente esbarra aí. Só que essa realidade, aí que tá o X, né? Aquilo que você varre para debaixo do tapete ou deixa escondido embaixo da cama, acabou, irmão. O governo vai colocar um holofote em cima disso. Exato. E é melhor que você puxe todo esse passivo para começar a trabalhar agora. Porque aí entra a parte que eu ia te perguntar, Cris, que é... Estamos agora em 2024. A gente já está no segundo semestre de 2024. Exato. Ou seja, tem agora mais 5, 6 meses de 2024 e 2025 para que as pessoas se adequem. Porque pelo que eu vejo aqui, como você disse, já começa em janeiro de 26. Sim. Janeiro. 1º de janeiro de 26. Dessas informações. Já começa a valer. E que tem que ser de forma correta. Sim, ou seja, exato. A pessoa, no seu processo de prestação de serviço ou de fabricação, o seu processo interno precisa ser readequado, pelo que eu estou entendendo também. Exatamente. Não é só chegar para o contador da forma como é hoje, falar se vira. O contador não vai conseguir se virar, ou estou errado? O se virar do contador é uma opinião minha que a gente comenta com colegas, né? O contador que ele recebe a informação e ele precisa prestar essas declarações mensais ali para a Receita, Felipe, e não tem a informação que é de verdade, ele mantém a empresa sobre aparelhos. Exatamente. Então a tua empresa está aberta, está funcionando, graças ao seu contador, porque ele está fazendo ali um malabarismo para poder entregar as informações. Essa é a verdade. Com a reforma, isso não será mais possível. Por quê? O split payment. E aí a gente vai entrar no split payment. Antes dele... Mas aí que tá o X. Por isso que eu falo do que você varre para debaixo do tapete ou deixa embaixo da cama. Eu falo porque eu já fiz muito isso, tá? Também, aquele negócio aí. Uma informação às vezes que você desconhece. Deixa ali. Ou que, isso vai dar muito trabalho, prefiro deixar aqui. O resultado disso vai ser sumir dinheiro da sua conta.
Aí todo mundo vai lembrar, né? Meu Deus, o que aconteceu? Sumiu o dinheiro da minha conta? Não. Eles Não mudaram sumiu, a lógica, né? Mudou a lógica. Aí que é o X. Só que uma coisa é eu falar, outra coisa é você que tem autoridade, estudou pra falar isso aí, né? A gente precisa ainda se aprofundar mais no assunto. São mecanismos que estão sendo desenvolvidos. Mas o que acontece? As empresas hoje, elas precisam olhar em qual momento da cadeia de produção ela está. Se ela é ponta, que a gente comenta, então que ela vai comercializar para o consumidor final, eu, você, né? As pessoas físicas no geral, ou até outras empresas que consomem itens e entram para consumo mesmo, né? Insumos e consumos ali para o seu dia a dia. Sim. Não vão trabalhar a revenda disso, nada disso. Aqueles que compram produtos, manufaturam ou têm ali algum processo de industrialização e vão revender para que sejam, então, depois, na cadeia de comércio, chegue no consumidor final. E a indústria mesmo, de quem que ela vai comprar a matéria-prima, como que ela vai produzir o produto dela para entrar, então, para a revenda depois. Sim. Tudo isso tem que ser observado. Por quê? Com a reforma, discutiu-se muito sobre os créditos que seriam gerados, porque imediatamente haverá, sim, uma mudança do recolhimento dos impostos. Então, hoje, o aproveitamento que é feito de créditos que são gerados de PIS e COFINS, de ICMS, por exemplo, eles mudam a regra do seguinte: hoje é feita a contabilidade, é informada a sua aquisição e é visto ali o quanto que foi pago ou foi tributado, né, na aquisição ali naquele material, naquele insumo para a produção, e o quanto foi gerado de crédito ali desses impostos, para ser compensado e abater esse imposto quando o próximo da cadeia for recolher. Sim. Tá? O que muda com a reforma? Esse crédito vai ser apurado e vai dar direito para o próximo ser beneficiado se ele for devidamente recolhido pelo anterior. Sim. Hoje não. Então hoje é feita uma apuração, o crédito entra e a próxima empresa pode se beneficiar. Se o anterior não recolheu, é uma cobrança que é feita em cima desse anterior. Nossa, então o próximo da fila arca se o primeiro não fez da forma correta. Ou seja, só compensa você comprar de quem está correto. Sim, exatamente. Isso, exatamente. Então, ou seja, todo mundo vai ter que estar certo. O informal vai ser tipo o leproso da cadeia de comércio. Ele não vai conseguir se sustentar, eu comprei um negócio de você tá na gambiarra. Aí você recebe um boletinho da Receita, ó. Aí eu pego... O seu fornecedor aqui, já que ele não pagou, paga você. Eu falo, Felipe, mano, que é isso? É tipo, passou doença. É isso, né? Passou doença. Porque você vai fazer o seu planejamento tributário, você como meio de cadeia... Mas como é que a gente vai fazer pra pesquisar isso, cara? Pois tipo, eu vou comprar um já. negócio do Felipe, como é que eu vou pesquisar se ele fez o negócio certo? Split payment. Porque existe um negócio de LGPD e um monte de coisa. Existe. Mas o que Não acontece? estão empurrando a gente numa roubada, velho? Não é cilada, Bino? Não é cilada, porque o sistema ele vai realmente se comunicar. O que hoje ele sempre prometeu fazer e por diversos motivos, diversas dificuldades, não consegue fazer. Mas o que acontece? A partir do momento que eu comprar algo teu, você me emitir essa nota, o meu pagamento a você vai estar vinculado a essa nota fiscal. Então, isso já vai gerar um imposto lá para recolher. Quando eu for... Que eu já recolhi quando eu emiti a nota, certo? Exato. Tá. Você vai lá pagar o seu imposto. E eu estou esperando, né, o crédito desse imposto para eu me beneficiar no meu recolhimento lá na frente. Sim. Ok. Quando chegar no momento de eu apurar o meu imposto, eu vou consultar a nota que eu comprei de você no site da Receita Federal para saber se você já recolheu o imposto dela. Se não recolheu, eu não vou ter o crédito. Eu vou recolher integral. Já aconteceu. Mas ele deve. Então você só sabe depois. Só sabe depois. Putz. Então, entendam que assim, a cumplicidade que tem que haver entre fornecedor e cliente agora, né, mais do que nunca, tem que ser afinada, porque é preciso que você recolha o seu imposto. Muito no seu fornecedor.
Porque se ele não recolher, não vai gerar esse crédito. E aí, o seu planejamento tributário pode cair por terra. Sim. Porque você espera ter um benefício, sei lá, de 20% de imposto, que ele já recolheu ali anteriormente, chega na tua vez, não tem esse crédito, você vai ter que pagar. E aí quem paga efetivamente o imposto é o consumidor final. Claro. Porque você vai repassar essa despesa para o próximo, que vai entrar com uma despesa tua. Mas aí também é complexo, porque tira competitividade, né? Claro. Exatamente. Ou tira a competitividade, e se tirar a competitividade de todo mundo, o resultado fim é que vai ficar mais caro para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Meu Deus, cara, é complicado. Agora, e quem não emite nota? Beleza, não vou emitir nota, eu sou o brabo do rolê. Prestei serviço para você, não emiti nota, você foi lá, faz um Pix para mim, Cris, paga para mim. É onde entra a inteligência do split payment, que consiste em quê? Né? Split payment, pagamento dividido. O que eu tô falando é a realidade de muita gente, tá? Sim. O que eu tô falando reconhece isso. De muitos amigos meus que têm bons negócios e hoje o cara recebe em Pix na conta, não emite nota, porque se o cara emitir nota ele vai não sei o quê. Comércios grandes, inclusive. Uhum. Mas enfim, beleza. Se o cara continuar operando assim, ó, eu fui lá, te vendi 100 mil reais de um negócio, não vou emitir nota pra você porque eu te dei um desconto. Tipo, eu te dei um desconto. É com nota ou sem nota, né? É com nota ou sem nota? Sem nota é 100, com nota é 110. Ah, não, sem nota. Beleza, me dá 100 conto. É aí que tá. A nota ela já é uma obrigação acessória que a Receita coloca. Então, no momento da transação, você tem ali a obrigação de emitir o documento fiscal que comprova ali a transação. Para efeitos fiscais. Não é a nota que gera o imposto, é a transação. É a transação. Si. As pessoas esquecem desse pequeno detalhe, né? Exatamente. E aí é onde entra o split payment. Então, no momento do pagamento eletrônico, o Pix, o cartão de crédito, né, o boleto, qualquer pagamento eletrônico, o sistema adquirente, né, tua maquininha de cartão, o teu banco que vai liquidar o boleto, ele vai estar vinculado já junto com o comitê gestor do IBS e do CBS, para saber a sua alíquota e do valor que você for receber, ele já vai dividir. Então, R$90 entra para o Felipe, R$10 entra para o governo. Imediatamente. Imediatamente? Imediatamente. Sem nenhum comando meu, eu sou o dono da conta. Eu não mexi em nada. Não. Você me falou, não, Beto, fiz o Pix de 100 para você. Só vai chegar a 90. Mas um percentual desse valor já deveria ser imposto. Então ele já vai ficar direto para o governo, porque o próprio meio eletrônico já vai separar esse valor. É a minha conta. É a sua eu conta. Que tenho a senha, eu não passei a senha pro Haddad, para ninguém. Mas ela antevém a liquidação do dinheiro na conta. É no momento do pagamento. Então, paguei o boleto antes do dinheiro entrar na sua conta, mesmo no boleto, um percentual desse valor que já é o valor do imposto. Na verdade não entrou 100, entrou 90. Exato. Quando ia entrar os outros 10, o Haddad Exatamente. Pegou 10. Isso é a maneira inteligente, tá? Então, mas aí me dá um BO, tipo, olha, você não emitiu a nota, eu vou te processar. Não, eles pegaram os R$10 deles e estão felizes. Exato. Eles esperam também que você depois tenha todo o trabalho, né? Porque não elimina o trabalho fiscal e o trabalho da contabilidade. Ele simplesmente antecipa o recolhimento do imposto e depois você vai informar, né? Com as declarações pertinentes, aquilo que foi tributado, qual foi a receita bruta, o que foi líquido e assim por diante. Até mesmo para ver se você está enquadrado no lugar certo. Se você está... Exatamente. Aí entra o X que eu ia perguntar. Aí é onde mexe no balaio todo. Então, se você é MEI e o limite é 81 mil e você recebe tudo por Pix, você tem que receber até 81 mil. Passou de 81 mil, você desenquadra. E a regra geral do Simples Nacional, né, é que se você desenquadra dentro do ano, você tem que retroceder todas as competências, apurar o imposto devido daquilo tudo e aí fazer o recolhimento. Na prática, para falar. Então é uma trava, é um mecanismo para o agente fiscalizador e quem vai recolher, né? É fantástico. Sim. Nossa, mas aonde já utilizam isso? Nos Estados Unidos é assim, na União Europeia. Nos Estados Unidos é assim? Nos Estados Unidos é assim.
Então, Mas nem Pix, eu não tenho nem Pix lá. mas o cartão de crédito, Meio eletrônico. qualquer meio eletrônico. Pô, tô aparecendo. Boleto, cara. Tá aparecendo o meu papo com o pessoal da China Link. Eu fico pensando, viajando ali, olhando. Na verdade, tem vários meios de pagamento. Exatamente. Igual, dá pra importar tudo. Sim. Exatamente. Então você tem essas possibilidades. Então é o split payment inteligente, que já na hora do pagamento eletrônico ele já vai ali fazer a divisão do imposto e já cai para você o que você precisa receber mesmo. Tá? Entendi. Também tem o simplificado, que é mais para a parte do varejo mesmo. Então, para quem tem ali sua loja na avenida, que não tem essa comercialização direto para outras empresas, a transação acaba sendo mais rápida ali na frente de caixa. Então, também vai ser aplicado nisso, né? Onde vai ser segregado já no pagamento. Então, ali já vai saber o que é CBS e IBS. Na proporcionalidade, ele entende qual que foi teu fluxo de receita ali, verifica Agora, se você está enquadrado certo. Pô, Cris, Exatamente. e qual que é a vantagem, então, de estar certo? Hoje a galera que relega o trabalho da contabilidade, que nem sabe em que regime tributário está enquadrado, qual a vantagem de correr atrás e se arrumar até 26? Planejamento estratégico. E aí o que as empresas precisam fazer, não importa qual é o momento da cadeia de comercialização que ela está, se ela está produzindo, se ela é extratora mineral ou se ela é uma empresa de comércio, Um MEI. varejista ali, ou um MEI, um prestador de serviço, não importa. Precisa haver esse estudo para a pessoa se planejar e saber o quanto ela vai passar então a recolher, se ela por um acaso hoje não recolhe. Porque Se vai ela recolher. vai recolher 30%. Existem atividades com redução. Então, já está previsto redução para alguns itens, por exemplo, de cesta básica, que né, a lei já, esse projeto de lei que veio esse ano, né, já doutrinou algumas questões dessas, mas qual que é o trabalho nosso? Manter a informação de pé para que no cálculo automático, então, né, seja feito conforme a alíquota que é pertinente à sua atividade. Sim. Porque se não houver informação em lugar nenhum, né, pode acontecer de que então 26,5%, recolha os 26,5% e aí depois vê o que acontece. Porque ou você pode estar no Simples, por exemplo, que é 8 e pouco por cento. Se você não declarar isso corretamente, então ao invés de recolher 8, ele reter 8 ali na hora do pagamento, né? Vai reter 26. A informação tem que estar boa para que o sistema consiga fazer esse cálculo automático. Você acha que dá tempo da rapaziada se arrumar? Dá tempo para quem realmente começar a correr atrás desse planejamento, porque são 16 meses, né? Agosto, a gente está gravando agora em agosto, esqueça. Então você tem de setembro a dezembro e o ano que vem. É claro que, conforme o tempo vai passando, né? Os profissionais vão se ocupando e é difícil conseguir atender. Então, se são 22 milhões de empresas né, que precisam ser reavaliadas... Precisa mesmo, então, porque não dá mais para varrer para baixo do tapete. Essa informalidade simples, que eu não falo como um pecado e não sei... Às vezes é do dia a dia do cara, o cara faz isso há 10 anos, há 20 anos, o cara está acostumado a fazer dessa forma, assim ele sobreviveu, assim ele criou os filhos e tudo, só que agora, de fato, tipo, a informalidade do dia a dia acabou, né? Pelo que eu tô entendendo, acabou. Não importa se é na maquininha de cartão, se é no Pix, se é no boleto, se é no sorriso, de qualquer forma, o governo já tem mecanismo e ferramenta para reter até 26,5% do pagamento que vai cair na sua conta. Isso, então, falando desses tributos, não são só esses tributos. O imposto de renda da pessoa jurídica continua, a contribuição social sobre o lucro líquido também continua. Mas aí não é lá na paulada do pagamento, né? Não nesse momento do pagamento, não neste momento da reforma, não nesses dois tributos que não entraram aqui. Porém, a base de cálculo desses outros dois tributos é a mesma. Então, por exemplo, não adianta você querer recolher um imposto menor aqui para compensar o outro que foi maior lá,
Porque essa informação vai ser cruzada depois, com certeza, e fala, opa, tem uma diferença aqui. Entende? Caramba, eles estão pescando em 2 etapas, né? Na entrada do rio e na saída do rio. Exatamente. Não tem como o peixe escapar, velho. Não tem. Se não ficou na rede ali, vai ficar na rede lá. E para aqueles que são optantes do Simples Nacional e tem uma carga reduzida, como você falou, muitos desses são fornecedores de indústria. São fornecedores de empresas que vão colocar para revenda os produtos que eles estão adquirindo. E então, qual o crédito que essa empresa vai gerar? Isso muda também. Então, os optantes do Simples Nacional, eles vão conseguir entrar para o regime normal de apuração do IBS e do CBS. Vão recolher alíquotas maiores, mas gerarão créditos maiores na cadeia produtiva depois. Entendi. O cara fez certinho, ele tem um diferencial competitivo para vender para a indústria. Exatamente. A indústria vai se beneficiar vai dele. até lá no site dele, ó, créditos Entendeu? tributários. Sou Simples Nacional, mas eu sou optante pelo regime normal da apuração do CBS e IBS. Então isso vai gerar mais crédito. Aquele que quer não entrar nessa faixa, tudo bem, mas ele tem que avaliar para quem ele está vendendo, se ele não vai perder cliente lá na frente. Claro. Entende? Que interessante, cara. Também vai avaliar se o Simples Nacional será um regime duradouro para ele, porque, como a gente colocou, parte dos pagamentos que algumas empresas recebem não estão informados. Então, se eles passarem a informar tudo, né, pode ultrapassar o limite do Simples Nacional. E aí você já desenquadra, cai para o lucro presumido. Nossa. Pode chegar numa conta lá na frente que, dependendo da situação, dos produtos e serviços que você trabalha, se você já não for do Simples Nacional, você tem uma vantagem competitiva porque você vai se aproveitar de mais créditos do que você está adquirindo e vai passar com mais créditos para o teu cliente lá na frente. Então, isso tem que ser observado. Caramba, Cris. Ô, Cris, e para você chegar nessas conclusões todas, você deve estar estudando demais, né? Porque Todos os dias. é informação demais, cara. É um balaio de gato mesmo. Né? Porque vai cruzar 2 regimes diferentes durante um ano. Exato. Agora, pelo que você está estudando, toda a informação que você está levantando, existe a possibilidade dos caras prorrogarem a implantação desse split payment? Ou não? É 2026 ali mesmo? Existe a possibilidade de antecipar testes até. Antecipar? Ai, Antecipar Jesus. testes. É isso que eu tô pensando aqui, né? Chega a dar até frio na espinha. Porque eles precisam colocar esse sistema para rodar. Então- Eu não me preocupo tanto pela gente. Aqui tá tudo redondo. Por exemplo, você é o contador-chefe da rapaziada toda, tá aí mordendo, comendo isso aqui com farinha. Beleza, a gente já atua redondinho. Cara, me dá frio na espinha pelos outros. Pela possibilidade da rapaziada tomar do nada uma madeirada, que é os 26,x%, E não é só isso. que é a margem É você que o ser cara paga a expurgado. mensalidade da criança. E além da margem, você ser expurgado os seus clientes se expurgarem, que igual você falou, você passou a doença. Isso pode acontecer, Né? mas o que deve ser observado? Ou vai todo mundo para informalidade. Mas também não tem como dá. mais ir para informalidade. Não sei que a gente comece a trocar tampinha de garrafa como pagamento. Mas assim, esses tributos eles não vão se incidir só aos pagamentos eletrônicos. O dinheiro normal, ele entra também. Então tem a forma manual. A forma manual de contabilizar. Exatamente. Eu tava dando uma olhada aqui no split payment. Tem 3 formas, né? Inteligente, contribuinte, simplificado e manual. Que aí é quando, tipo, depositaram dinheiro na minha conta. O recebimento do dinheiro, né, o pagamento Já em não. si, né, não vai ter sido eletrônico, né? Sim. O que se tem hoje de informação, Beto, é que depositei um dinheiro na conta. Por exemplo, Fui eu mesmo, ó. Depositei. eu fiz um aporte na minha empresa para ampliar o capital ou adquirir móveis, fazer qualquer investimento que seja. A contabilidade vai informar que esse dinheiro entrou por um aporte, por um empréstimo de sócio, né? Ou um novo investidor. Você tem que transmitir essa informação. Senão,
foi receita, vai tributar até o dinheiro que você colocou na sua própria conta. Meu Deus. Como ele vai saber? Nossa. Entende? Então, a informação ela vai ser... Pô, eu não tenho dinheiro para depositar, então. Pois é. Mas aí é que tá. Muitas empresas precisam, né, se programar dessa maneira. Sim, por quê? sim. A carga tributária... a carga tributária não vai aumentar. São fake news, estão espalhando o terror. Se a carga tributária não fosse aumentar, por que o governo pensaria num sistema de cashback para famílias de baixa renda? Para pensar. Você não vai distribuir algo que você não vai receber a mais. Porque se hoje a conta já está fecha... com déficit nas contas públicas. Exatamente. Então, junto com a reforma, vem o sistema de cashback para famílias de baixa renda. Então, vai aumentar. Lógico que vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar em que momento? Vai aumentar a partir do recolhimento de janeiro de 26, que você vai fazer lá em fevereiro. Você vai apurar os tributos, tudo que aconteceu lá em janeiro, e aí vai falar, opa, vimos que agora o valor do imposto, né, chegou aqui, bateu com a nossa provisão que nós fizemos, no nosso estudo tributário. Então, isso vai impactar diretamente em quê? Fluxo de caixa. Claro. E essa é a grande sacada para quem consegue se planejar, consegue olhar para os seus números, consegue enxergar onde está e ter um planejamento junto com o teu fluxo de caixa. Por quê? De repente você vai passar a recolher a maior, mas esse crédito que você pode ter de imposto ainda é futuro. A receita que virá com as vendas que você fez pode ser futura. Então você precisa ter liquidez. Sim. E as empresas hoje, boa parte delas, trabalham com esse valor do imposto em caixa para a sua própria liquidez. Sim. E o que você vai precisar? De aporte, de empréstimo, de o sistema financeiro poder te auxiliar para isso. Então, chega lá em 2025, você precisa já ter um planejamento ali de fevereiro, março, abril, maio, de 26, quanto que isso vai aumentar, qual que é o fluxo, o volume de caixa que eu preciso ter para absorver isso, e aí você vai correr aonde? No banco. E o banco vai pedir o que para você? Juros. Seus demonstrativos contábeis. Como que você vai comprovar que a tua empresa tem giro, funciona, que é um momento que é a mudança tributária que está te impactando e você precisa de um socorro ali e você vai poder pagar ele de volta? Então, são os demonstrativos. Nossa. Essa que é a grande virada de chave que precisa ter para o empresário é quanto que eu vou passar a gastar com o imposto? Quanto que isso vai impactar no meu caixa? Eu vou ter para bancar isso? Não tenho. Então, preciso me socorrer para o sistema financeiro. O que o banco hoje exige? Eu tenho para cumprir? Infelizmente, tem muitos empresários que não conseguem grandes linhas de crédito ou conseguem assim, um benefício junto do sistema financeiro porque não tem a sua contabilidade em dia, não tem contabilizado todos os seus recebimentos, todas as suas despesas, o lucro ali apurado não é o real. Muitas empresas vão adquirindo bens, constituem imobilizado, mas apuram prejuízo após prejuízo. E isso quer dizer que está ruim, quer dizer que está bom. O que o banco vai avaliar? É a contabilidade que vai te dar ali o norte de onde seguir. O que pode ser feito. Ô Cris, a gente está falando de tudo isso e quem está assistindo deve estar preocupado com esse volume de informação todo. Mas resumindo, assim, tipo, na ponta do lápis, assim, para fazer tudo isso, é caro? O que as pessoas precisam fazer para começar esse planejamento? Pode te ligar, te mandar uma mensagem? Isso custa muito caro? Explica pra gente. Ó, hoje a gente orienta da seguinte forma. Procure entender qual é o seu ramo de negócio. Veja exatamente aquilo que dá lucro para a sua empresa. Porque muitas empresas têm produtos que são carregados por outros. Então, talvez esses produtos que você tem aí com uma margem muito baixa ou que é uma margem negativa, mas você precisa ter na prateleira, eles vão precisar deixar de estar lá. E isso é só um estudo tributário para te mostrar. Então, há necessidade de procurar sim
ou nós do CSC, ou o seu contador. Para te procurar, como é que faz? Pode nos procurar nos nossos canais de atendimento, no nosso portal, no nosso Instagram também. A gente vai deixar fixado aqui todos os conteúdos para a gente poder ir. Nós vamos lançar um serviço sobre a reforma tributária, um canal para que as empresas consigam acessar, ter a informação, ter para onde olhar. Hoje é tudo muito jogado, muita notícia de jornal, mas ir atrás da lei e poder interpretar aquilo e conseguir, né, esclarecer para quem precisa é muito difícil. Então, é um esforço que a gente está fazendo para trazer isso para todo mundo, para simplificar a reforma tributária para todo mundo, a pessoa entender onde que ela está. Todos serão impactados, mas uns terão que agir antes e outros terão que esperar algo acontecer. Quem age antes sempre consegue antever as suas necessidades, né, tem uma perspectiva de crescimento maior. Ou até mesmo, não, eu vou deixar esse ramo, então vou agir de outra forma. Você tem que se planejar. Sim, tudo é a questão de olhar para o futuro e ver como que ele vai se apresentar para você. Então, para isso, há necessidade de tecnologia dentro das empresas. Tá? Desses 10 milhões de empresas, quase 10 milhões de empresas que nós temos, né, que são Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, a percentual de que utilizam o sistema de gestão, Felipe, não dá 2%. Nossa. E como é que o cara olha para os números? Eles não olham. É isso que eu ia falar. Só vende, compra. Exatamente. É gerado ali o documento, é feito com certeza a apuração do que é repassado para a contabilidade, mas as empresas não conseguem olhar para um lugar e ver aquilo que acontece. E qual que é esse tipo de tecnologia? Sistemas de gestão integrado com emissão de nota fiscal, controle de estoque, as suas ordens de serviço, o seu contas a pagar, o seu contas a receber. Isso tudo para te dar uma visão geral do que está acontecendo. Desde antes de comprar, o momento que comprou, o que você está comercializando, o que você tem a comercializar. Um sistema desse é caro? Não. Pelo que ele pode te entregar de solução, na verdade, não custa. Ele vale. Fale quanto? Custa quanto? Vai, quanto eu tenho que pagar ali por mês? Beto, hoje você vai ter sistemas aí que partem de R$200 por mês. R$200? R$200 por mês. 2 pizzas. E olha lá. Depois da reforma, nem isso. Exato. Então são ferramentas que as pessoas precisam. Cara, com um sistema desse, uma boa contabilidade resolveu o problema dele. Resolve o problema dele. Com R$200, mais uma boa contabilidade e acesso à informação, é claro, para que ele tome a decisão, parar de deixar os outros tomar a decisão por você também, né? Exatamente. Não dá. Então, um bom contador, um sistema de R$200 e informação, você não cai numa cilada, Bino. Você consegue estar preparado porque vai vir. Consegue enxergar o horizonte de outra maneira. Entenderam, rapaziada? Tudo que a gente tá falando aqui, ó, para resumir, para chegar em janeiro de 2026 e você não tomar uma tungada de muito dinheiro da sua conta, é só você contratar um sistema de informação que parte de R$200, ir atrás de um bom contador. O Cris tá aqui, é um excelente contador. Então um sistema de R$200, uma boa contabilidade, acesso à informação que o seu contador ou um bom, excelente contador que nem o Cris pode te prover. R$200 mais uma boa contabilidade, você não precisa mais se preocupar com tudo isso. Era nisso que eu queria chegar, porque a gente vai batendo um monte de informação que é complexo. Sim. Muito complexo. É que eu tenho uma capacidade cognitiva um pouco limitada para ligar tanta coisa aí também. Uhum. Mas é difícil. Já é complexo para os outros. Para mim é muito mais. Todos nós. Mas eu queria resumir nisso mesmo. Tipo, como é que eu resolvo esse BOzão? Por que é um BOzão? Porque no fim você resolve de forma simples, né? Antecipa a partir de R$200 o sistema de informação para você poder olhar para o negócio, falar com um bom contador. É como... E não chorar. Colocou. O split payment tem a forma inteligente. Então, a forma inteligente é de você fazer essa segregação do pagamento já ali na venda. Vendi já sabe. Então, você precisa de um sistema. Claro. Não é só o do banco para fazer a conta. É o teu já saber, na hora de passar ali no caixa, aparecer o valor da venda do item e o imposto gerado. Então, já está claro ali para a pessoa. Esses sistemas já estão ficando prontos. Já estão ficando prontos. Já estão ficando prontos.
Todos que querem se manter no mercado precisam se atualizar para que recebam essa informação e consigam tratar dessa informação da forma correta. Cara, muito top. Cara, a gente bateu 1 hora de papo sobre reforma tributária e dá para conversar mais 1 hora ainda. Dá, tem muita coisa e é perigoso você negligenciar esse assunto e não tomar nenhuma atitude nesse momento, né? Não, o Cris vai voltar. Cris, cara, obrigado, mano. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Bom te ver Obrigado. aqui, cara. Legal, vamos nos ver mais. Espero poder trazer mais conteúdo para vocês aí sobre a reforma. Como você disse, tem N pautas que a gente pode tratar aqui sobre isso. Vai impactar a vida das pessoas diretamente a partir de 2026. Então, a gente tem que estar frente aos tempos, tem que se antever e nós, como agentes de negócios, temos que nos colocar como atores dentro atores positivos. Atores positivos dentro do mercado. Então, como que não vamos ser coadjuvantes? Vamos ser atores principais. Vamos agir para que a reforma aconteça da melhor maneira para todos. E quem tiver alguma dificuldade, alguma coisa, acredite, estamos nos preparando para já continuar atendendo e poder atender melhor todo mundo. Boa. Muito top. Fê, obrigado também por esse papo. Esse foi top. E eu que agradeço, pô. Eu tava meio por fora, sabia dos riscos, né? Mas de uma forma muito genérica. Agora, sabendo no detalhe, eu tô mais preocupado ainda. Rapaziada, vocês que acompanharam até agora esse episódio do Imersos, muito obrigado pelo seu tempo. E não deixe de acompanhar esse e outros conteúdos aí no nosso canal do YouTube. Segue também os nossos perfis no Instagram. Tudo isso que a gente falou vai ficar registrado no YouTube. A gente vai fazer os cortes dessas partes mais interessantes também para compartilhar. E não deixe de entrar em contato com o Cris. Caso você tenha alguma dúvida, manda um direct pro Cris no Instagram. Os arrobas dele vão estar todos aqui embaixo também. Ou se tiver uma dúvida, pode perguntar pro Felipe, para mim. A gente endereça a questão. Com certeza. Rapaziada, fiquem com Deus e até o próximo mergulho.